Eu fui o criador das cotas raciais e sociais. O PT só foi fazer isso 11 anos depois. Quem me inspirou nessa luta foi o professor Abdias Nascimento e Caó, 2 homens do PDT, que me mostraram que cotas não são privilégios, são reparação. Você só pode falar em mérito quando 2 pessoas saem da mesma condição para chegar ao mesmo lugar. Os negros no Brasil, quando foram libertos, a princesa assinou lá e disse: agora vocês são livres. Para quê? Para fazer o quê? Eu não sei se com a questão das cotas raciais eu concordo, hein? Não. Acho que as sociais abrange essa temática e por abranger as massas, os negros estão incluídos. Mas eu botei raciais e sociais porque você tem branco pobre também. Uhum. Agora eu vou abordar uma coisa que ninguém aborda da Princesa Isabel. Todo mundo, inclusive... Não, eu sou contra ela, não. Só que ela tinha diante dela 2 opções. Havia um grupo que queria, liderado pelo baronato, um homem chamado Barão de Cotegipe, que dizia o seguinte: nós temos que ser indenizados por cada escravo que nós soltarmos, porque nós compramos essa mercadoria. O negro era tratado como uma mercadoria. E havia um outro grupo, liderado por intelectuais, que dizia o seguinte: não, peraí, eles têm que receber uma indenização por tudo que passaram, pelo sofrimento, para poder começar a vida. Né? O que faz a Princesa Isabel? Nem uma coisa nem outra. Ela simplesmente acaba com a escravidão, mas não indeniza. Aí a oligarquia rural fica contra ela, se levanta contra ela, porque ela não quis pagar, mas também o outro lado, os libertos, foram libertos para fazer o quê? Se o cara não tinha casa, o cara não tinha estudo, ele ia fazer o quê? Eles vieram ocupar os morros. Mas aí é que acontece o grande erro da análise histórica em cima dessa situação, que ninguém fala, que ninguém vê. A Princesa Isabel, ela liberta os escravos e imediatamente a família real é deposta, tem seus bens tomados, tá? O que ela ia fazer? Eles fizeram no ano seguinte. Qual o projeto que existia? Porque ela sempre foi a favor da liberdade dos escravos. Claro. O próprio Dom Pedro era abolicionista. Sim, então, o que acontece? O grupo de abolicionistas no Brasil, todos eles ligados à direita, tá? Na época, lá dos militares, abolicionistas, eles são os verdadeiros culpados de não haver nenhuma política social para os negros. Não é a família real que dá liberdade e imediatamente, 88, 89. Em 89, que programa social, que programa de reparação ela poderia fazer se ela perdeu o trono? Perdeu a casa. O Palácio Guanabara era dela, bem particular dela. Foi tomado, roubado da família. Ô Rubão, isso é uma hipótese com a qual eu concordo. Eu estou falando o fato que ocorreu. Sim, mas o que eu estou falando... O fato é que, quando entraram na justiça contra minhas cotas, o Rodrigo Maia, essa turma aí do Dudu, eles entraram para anular o meu projeto de lei das cotas raciais, dizendo que era um projeto racista. Né? E eu dizia, não, isso é reparação histórica. Você não pode... Eu concordo com ele. Por quê? Quando aconteceu a proclamação da República, foi exatamente o que ele falou. Foram ali na Praça da República, aqui no Rio, o Deodoro da Fonseca não sabia bem o que estava fazendo, porque ele estava acamado. Proclamou a República,
deu ordem para prender o Visconde de Ouro Preto, que era o primeiro-ministro, porque era uma monarquia parlamentarista, e deram 24 horas para o imperador ir embora. É isso. Se tinha um projeto posterior, Não que foi colocado em prática. não foi colocado em prática porque não deu tempo. Eu concordo com isso daí Porque também. a As conversas que eu tive com pessoas dos dois lados a respeito da questão da escravatura. Inclusive a velha república perdeu o bonde da história. Porque o Brasil era a única casa real que existia no Novo Mundo. Era a única. Teve um arremedo lá no México, mas nós aqui tínhamos uma tradição e nós criamos uma casa real. Sim. O Brasil passa a ser um reino efetivamente em 1808, com a vida de Dom João VI. Ninguém, por exemplo, até hoje, eu fico puto, porque aqui tudo que é vagabundo americano, a gente vê filme. Daniel Boone, que era um matador de galinha. O Buffalo Bill, que era um assassino de animais. Tá? Esses merda. General Custer, que era um bosta que foi promovido a general por acaso, que deram errado. Aí botaram lá, ele foi lá, foi morto lá em Big Longhorn, lá, acabou com o quinto de cavalaria inteiro. Esses caras, a gente engole eles todos. A gente não tem nenhum filme de Dom João VI mostrando quem foi Dom João VI. Dom João VI é ridicularizado pela Globo, que mostra ele como um porco, um suíno e corno. Tá? É isso que a Globo faz, o favor que ela faz histórico pra gente. Tá? O Dom Pedro é o líder brasileiro mais valente que teve na história. Dom Pedro I. Não, Dom Pedro II, eu não sou tão fã do Dom Pedro I, não, mas do segundo, preste atenção o que você vai ouvir agora. Quem trouxe para o Brasil o telefone... Energia elétrica, telefone, ferrovia. Eu ia explicar. Primeiro mundo. Quem trouxe para o Brasil o telefone, antes de grandes nações do mundo, porque ele tinha um relacionamento com Grambel, Isso. foi Dom Pedro II. Quem trouxe para o Brasil o Observatório Nacional. Gente, numa época que não se tratava muito desse assunto. O Rio de Janeiro tem jardim botânico. Quem fez o jardim botânico? Dom Pedro II. Quem trouxe estrada de ferro? Como é que é o nome da estrada de ferro? Leopoldina. Não, só para você ver o seguinte. Tudo isso que você vê, quando você vê uma fotografia aérea do Rio de Janeiro, quando você vê essa maravilha, essa floresta toda... Eu não sou monarquista, não. Estou só constatando a realidade. A César o que é de César. A César o Brasil era uma grande nação na época do Império. Olha só, ô Júnior. Nem de perto que é hoje. Ô Júnior, em meados do século XIX, tudo isso que você está vendo em volta aqui do Rio de Janeiro era tudo careca. As fazendas acabaram com tudo. Tinha plantação de café, tudo. Isso tudo é reflorestado. A chamada Floresta da Tijuca toda é reflorestamento. Quem plantou foi o Império. Exatamente. Foi o Império. Tá?